Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje nós temos mais um papo especial aqui no nosso podcast. Espero que você goste, principalmente se você é da área de preparação física, você que está trabalhando em algum clube ou se preparando para ingressar neste meio. A gente vai falar com um especialista, um profissional que é chefe de ciência do esporte e performance em um grande clube aqui do Brasil. Mas antes de chamar o convidado, você que está assistindo a gente pelo YouTube, é importante deixar seu like aqui. Confere aí se você está inscrito ou não aqui no nosso canal para dar uma força para a gente aqui no YouTube. E se você está ouvindo a gente, eu sei que tem muitas pessoas que viajam, que estão do dia a dia do esporte, né, viajando para jogos, para outros estados. E também você que está na academia, você que está no trânsito ou está ouvindo a gente em outro local pelo Spotify. Muito importante também deixar o seu feedback, o seu favorito para apoiar o nosso trabalho, tá bom? Confira também os links que a gente tem aqui na descrição desse vídeo, para que você possa conhecer um pouco mais sobre o Ciência da Bola, as nossas formações, mais episódios de podcast e também os nossos eventos. O papo de hoje, portanto, é com o Cláudio Pavanelli, ele que tem uma carreira consolidada na área de ciência do esporte e performance, passagens em grandes clubes do futebol brasileiro e também internacional. Olha só, ele iniciou a trajetória no Corinthians, passou pelo Santos, Palmeiras, Atlético Mineiro, teve uma passagem em 2011 no Flamengo. Hoje ele está novamente como chefe de ciência do esporte e performance na equipe profissional do Flamengo. Fora do Brasil, ele teve experiências na China, nos Estados Unidos. Além disso, ele também lidera, né, a B1, Núcleo de Desenvolvimento de Performance Humana. É um profissional aí com currículo vasto, principalmente nessa área de fisiologia, ciência do treinamento, e o papo de hoje é justamente sobre isso. Ele esteve com a gente ano passado, no evento, quem teve a possibilidade de participar do nosso simpósio, Cláudio esteve conosco, e agora a gente vai aprofundar um pouco mais, entender sobre essa longa carreira e o que está acontecendo também de novo na carreira do Cláudio. Seja bem-vindo, Cláudio Pavanelli, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, e sempre acho que uma grande oportunidade a gente poder estar falando com pessoas que têm interesse em aprender a desenvolver a ciência do esporte, levado não só para o futebol, mas para qualquer modalidade esportiva de alto rendimento, ou apenas no esporte de participação, uma parte mais lúdica. É sempre um prazer poder participar. Vamos iniciar a conversa, Cláudio, falando um pouco mais sobre a sua função hoje, que muitos clubes do Brasil têm um profissional à frente da ciência e performance, principalmente liderando o departamento de preparação física, e alguns clubes fora do Brasil, isso já vem até com anos anteriores, já tinha essa função mais consolidada. No Brasil, alguns clubes têm essa função integrada com a área da saúde também, outros têm somente a área de performance, e muitos profissionais de preparação física ficam pensando como é essa atuação, como é esse cargo que você hoje está à frente no Flamengo. Bom, é uma área aqui no Brasil relativamente nova, né? Mas ela sempre, na prática, ela acabou existindo com algum profissional tomando essa função, vamos dizer assim. A principal função, como um coordenador de ciência do esporte, um coordenador dessa área entre saúde e performance, é justamente você comunicar, ter a união das informações das diferentes áreas em prol da melhora da performance do atleta, da preservação da saúde, da prevenção de lesão, ou seja, onde cada uma dessas áreas, a medicina, a fisioterapia, a nutrição, a preparação física, a psicologia, todos esses profissionais conectados para que essa informação seja justamente para uma tomada de decisão de o que fazer com cada atleta, em cada momento, de uma forma cada vez mais assertiva, direcionada para um sucesso melhor. E esse profissional, ele tem uma formação em educação física, especializações também, principalmente nessa área de fisiologia, ou não necessariamente? Pode ser um profissional, às vezes, que vem da medicina, que vem da fisioterapia. Não necessariamente apenas o profissional de educação física. Aliás, é uma área que realmente requer algumas especializações. Você precisa conhecer as outras áreas, com toda certeza, e principalmente conseguir transmitir essas informações de diferentes conhecimentos para que todos se alimentem dessa informação para tomada de decisão. Então,
normalmente é o profissional de educação física, ou o fisioterapeuta, ou o médico, mas também tem nutricionista, psicólogo, ou seja, ela é um pouco mais aberta. Hoje são muitos educadores físicos, mas, repito, tem também fisioterapeutas e médicos nessa função aqui, principalmente aqui no Brasil. Para atuar nesse cargo, necessita de ter alguma especialização? Existe alguma formação a nível de graduação mesmo, até de pós, que dá essa bagagem? Ou é mesmo o tempo de experiência, a vivência e também o conhecimento acumulado, tanto acadêmico quanto prático, que façam com que o profissional tenha essas habilidades e também competências também de estar liderando, porque, querendo ou não, é um cargo de chefia, né? É um cargo onde você lidera outros profissionais da mesma área. Como que você vê esse cenário de formação para um profissional que queira ser chefe de performance? Isso é uma pergunta muito interessante e são duas respostas paralelas, tá? Infelizmente, no Brasil, nós não temos uma certificação e é uma coisa que a gente está trabalhando como uma parte de a formação do fisiologista do exercício propriamente dito, ou do cientista do esporte, é uma coisa que precisa ser mais bem regulamentada como uma especialização, e eu diria uma certificação como uma sociedade, vamos dizer assim, imagino como uma sociedade brasileira de profissionais da ciência do esporte, e aí envolveria o fisioterapeuta, o nutricionista, todos os profissionais de ciência do esporte, e aí sim você teria profissionais mais bem qualificados e certificados para a função. Agora, no cargo do dia a dia, na função realmente operacional do dia a dia do profissional, ele depende muito mais da experiência, de você realmente conhecer os profissionais e as outras áreas, do que hoje uma certificação, já que não existe essa certificação. Então, necessita sim de um conhecimento de todas as áreas e experiência prática na modalidade que a gente está falando especificamente do futebol. Em comparação ao trabalho que você teve fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, que foi seu último trabalho, né, e agora no Flamengo, a diferença muito grande no futebol, ou no esporte de maneira geral, em relação ao que é desenvolvido cientificamente aqui e o que é desenvolvido fora do Brasil, tem um gap muito grande ou você não sentiu essa diferença? Isso é muito interessante. Eu acho que eu me sinto realmente privilegiado de poder mesclar, né, as necessidades, as diferenças dessas duas escolas, vamos dizer assim, da ciência do esporte. A grande diferença que eu vejo é que a falta de estrutura de uma forma geral, aonde eu me encontro hoje, em alguns outros clubes eu sei que não tem essa diferença de estrutura física, de tecnologia, que lá nos Estados Unidos é muito comum, desde as escolas de high school tem estruturas maravilhosas. Então, é escola, é universidade, clubes profissionais, clubes de formação, tem estruturas modelo quando comparadas com as estruturas que a gente tem no Brasil. Por outro lado, eu vejo que a qualidade dos profissionais aqui do Brasil são de um nível muito maior do que os de lá dos Estados Unidos. Claro que lá tem os exponenciais, tem realmente aqueles fora da curva e são modelos, e é uma das coisas que falta demais, eu acho, aproveitando esse gancho, já que a gente está falando com quem quer se especializar, quer buscar algo a mais, quer realmente crescer na profissão, eu acho que a gente precisa buscar as referências. Ter referências, e é isso que os Estados Unidos preconiza muito, não é apenas referência em referência bibliográfica, escreveu e colocou um artigo em uma revista indexada de alto valor. Não, não é isso apenas. No nosso caso específico, do dia a dia, da prática, que é a ciência aplicada no dia a dia do nosso atleta, a referência é quem faz, quem consegue reproduzir e ter sucesso em diferentes situações, com estrutura maravilhosa, sem estrutura, e essas referências é que vão trazer realmente quais são os melhores meios e métodos de trabalho na nossa área. E isso nos Estados Unidos é muito valorizado. Hoje nós vivemos numa época tecnológica que a referência muitas vezes vem de mídias sociais, mas para quem precisa e quer realmente se especializar, precisa ter um pouco mais de cuidado em escolher as suas referências com bastante critério para que realmente tenha bons exemplos e
colher bons frutos de pessoas que podem explicar e conduzir para um sucesso. Estamos com Cláudio Pavanelli, aqui no podcast do Ciência da Bola, entendendo um pouco mais do contexto e o trabalho de um chefe de ciência do esporte e performance em um clube de futebol. Como eu disse no início do nosso papo, nesse seu currículo vasto, passando por vários clubes, hoje você está num grande clube que é referência no futebol brasileiro. Neste momento que a gente está gravando o episódio, o Flamengo está na final da Libertadores, está brigando também pelo título do Campeonato Brasileiro. Não só este ano, né, o Flamengo já vem numa sequência de bastantes conquistas e bons resultados, e é referência também, principalmente na performance de atletas. Queria que você falasse um pouco para a gente, Cláudio, o quanto que o Flamengo trata esse cargo. Como eu disse, alguns clubes não têm esse cargo, e como que o Flamengo vê essa integração entre o setor de performance, com o setor de saúde, o setor técnico, o setor também de scout, que é o sucesso que a gente ouve falar de clubes na Europa, de clubes em outros países, né, que tem vários departamentos que conseguem se comunicar de forma excelente, trazendo resultados em campo, colhendo frutos, principalmente. Como que você vê o Flamengo desde a sua chegada ao clube hoje e esse sucesso que a gente vem acompanhando? Mais um ponto que eu me sinto privilegiado em poder responder isso, porque eu fiquei no Flamengo de 2011 a 2015, comecinho de 2016, na verdade, antes de ir para a China, e com uma estrutura muito precária, não tinha uma estrutura modelo como nós temos hoje. E eu voltei em janeiro, agora, para um convite para poder colocar novas metodologias, para poder trazer o conhecimento e a minha expertise que eu tenho em prol do futebol, no caso do Flamengo. E eu estou diretamente ligado com o departamento de saúde, com o departamento médico. Então, é uma ligação muito próxima com o clube em todas essas áreas, como eu disse, e eu vejo a importância que é dado nessa forma de você poder conectar esses conhecimentos em prol do atleta. Então, não são mais profissionais como Ilha, mas a gente consegue, hoje, de uma forma bastante valorizada, conseguir essa integração entre os profissionais e, mais do que isso, o avanço que a gente teve em tecnologias, em novos equipamentos, na estrutura, eu vi 100% de apoio do clube em prol desse desenvolvimento, dessa evolução, sempre, inclusive, perguntando o que podemos fazer mais, o que existe que a gente pode realmente aprimorar, e isso, lógico, que é um processo que demora tempo. Quando você coloca novas metodologias, quando você coloca processos diários, você precisa de tempo, você precisa adaptações, para que você consiga ter resultados efetivos. E isso eu vejo um apoio muito grande e uma valorização do clube, como eu vejo em outros clubes, e o Brasil sempre foi uma grande referência na área de ciência do esporte, né? Então, acho que isso a gente continua sendo, e a gente continua colocando em prática esse nossa capacidade dos profissionais como um todo da área da ciência do esporte. Dentro da indústria do futebol, Cláudio, é interessante a gente compreender que, às vezes, acontecem muitas coisas nos bastidores da performance, da preparação, o quanto que a ciência é aplicada, que fica ali, os torcedores, até a própria grande mídia, não conseguem observar, né, não dão um valor que merece. Sorte é que temos canais como Ciência da Bola e outros que valorizam profissionais que estão agindo nos bastidores com sucesso e com referência também. E você dizendo que o Flamengo é um dos clubes que apoia isso já há alguns anos, proporciona esse desenvolvimento, está entendendo também que é uma necessidade dos clubes de ponta hoje, isso mostra que o Brasil não está tão distante de outros clubes, principalmente europeus, em relação a isso. Talvez em outras áreas, né, questão administrativa, questão organizacional, e aí fica para um outro papo a gente falar sobre isso. É um caminho sem volta mesmo, clube de ponta que não se preparar, a performance, ter a ciência, a tecnologia, a inovação, departamentos bem organizados, podem, de repente, ficar para trás? É um caminho sem volta? A resposta é sem dúvida nenhuma, mas eu vou responder através de um exercício para todo mundo que está vendo a gente aqui. Pega nos últimos anos, pega 15, 20 anos, quanto tempo você quiser, e
Preste atenção nos resultados de sucesso. Resultado de sucesso, eu estou falando que conseguiu 2, 3, 4, 5 anos, até mais às vezes, se manter entre os 3 melhores, conseguir resultados e reproduzir resultados positivos durante anos, e faça uma correlação com quando começaram a investir em estrutura e em profissionais. Então, os clubes que investiram em centro de treinamento, os clubes que investiram em profissionais qualificados, profissionais que dão o suporte à comissão técnica como um todo, que é essa nossa área que a gente está batendo papo hoje, e a partir disso começaram a ter resultados. Então, pode analisar quando foi construído o grande centro de treinamento de um clube, e a partir daí ver se não correlaciona com o sucesso, entre aspas, bons resultados dentro de campo, em campeonatos muito mais importantes, para a gente poder fazer essa relação. Por outro lado, peguem os clubes que estão caindo em questão de qualidade, em questão de respeito e resultado, se não são aqueles que deixaram de investir em estrutura e profissionais e talvez precisam retomar algo assim. Então, é um exercício que a gente pode fazer, o quanto que tenha a influência dessa área como um todo em resultado. Então, claro que são vários pontos, esse é apenas um dos pontos, você precisa ter uma gestão de qualidade, você precisa ter atletas de ponta, você precisa ter comissão técnica qualificada, são vários pontos que a gente está falando, mas levando especificamente para a área da ciência do esporte, que depende diretamente de uma estrutura física e de profissionais com experiência e com qualidade, a gente pode reproduzir isso em questão de um facilitador para a obtenção de bons resultados. E a gente vê realmente, né, principalmente Flamengo, Palmeiras, clubes aqui no Brasil que são referência nos últimos anos, e vocês podem pesquisar, né, no próprio site, né, do Flamengo, do Palmeiras, de outros clubes também, vocês conseguem ver ali os profissionais, os departamentos, e o quanto que é valorizado. Isso é muito importante a gente destacar aqui no Ciência da Bola, porque o objetivo é entender o sucesso de clubes, sucesso de profissionais, e o quanto que isso pode ajudar para que futuros profissionais já encontrem um caminho mais tranquilo para percorrer e para efetivamente trabalhar. E você já tem uma longa jornada no futebol, no esporte de maneira geral, né, mas principalmente no futebol. São anos aí de experiência. O que você vê hoje que não era nem imaginado há 15, 20 anos atrás, e que hoje é fundamental no esporte, principalmente no futebol? No caso, tanto ali no controle, monitoramento das cargas, ou até mesmo o uso, por exemplo, de IA, a inteligência artificial, não sei se está sendo bem aplicada, ou já está, softwares e equipamentos que até então podem utilizar desse recurso, mas nessa trajetória, o que você hoje percebe que evoluiu tanto e que é fundamental para um profissional trabalhar? Boa pergunta. E antes de ir diretamente na resposta dessa pergunta, eu vou continuar respondendo a anterior com o nosso exercício. Procurem ver se existe, qual é o clube esse ano no Campeonato Brasileiro, que é uma das referências, que era um clube pequeno, que investiu demais num centro de treinamento, que investiu demais na área de ciência do esporte, e está conseguindo resultados significativos no Campeonato Brasileiro. E indo diretamente para a sua pergunta, tem uma coisa que é fundamental. E também emendando as duas perguntas anteriores, eu acho que nós, como profissionais, claro que a gente depende de uma estrutura física, de uma tecnologia, do avanço tecnológico cada vez mais, uma velocidade maior, mas a única coisa que faz a ciência realmente evoluir é o conhecimento. Com isso, vale a gente não ser refém de equipamento e não ser dependente de uma estrutura. Eu, como profissional, eu sempre vou buscar a melhor estrutura, mas eu não vou depender que o meu trabalho, a qualidade do meu trabalho, se limite à estrutura que é oferecida, por melhor ou pior que seja. Porque um conhecimento do que realmente um atleta precisa, eu não posso ser refém do equipamento que o clube me oferece. Eu tenho que estar sempre buscando as novidades e dentro da realidade do meu clube. Então,
A grande mudança, agora diretamente na pergunta que você me fez, eu acho que é a aquisição de dados na velocidade e com precisão, que antigamente não tinha, mas ainda vejo, em alguma forma, profissionais que são reféns desta informação e não trabalham esta informação para a necessidade do atleta. Ou seja, essa informação que você traz pode ser com IA. Ela é fidedigna, primeira coisa. Segunda coisa, ela está me colaborando para a evolução da performance do atleta, não apenas o que ele me entrega no jogo, porque muitas vezes o que ele me entrega no jogo é apenas o que eu solicito, ou o que o jogo necessita. Mas e a capacidade dele? Será que não está além disso? Então, eu, como profissional, teria que incentivá-lo, na verdade, treinar e dar estímulos para ele evoluir mais do que ele está hoje. E, além disso, será que o estímulo e essas informações que eu estou tendo estão sendo suficientes para que eu tenha uma previsão e minimizar os efeitos de uma provável lesão? Isso, a IA só é dependente das informações dos profissionais, e eu preciso da IA, porém, eu preciso filtrar o que a IA tem, que ainda é uma ferramenta em construção e vai ser sempre assim, na verdade. E o avanço tecnológico depende diretamente das necessidades dos profissionais, porque ninguém cria qualquer equipamento para depois ver o que esse equipamento serve. A minha necessidade de uma informação vai chegar para uma indústria, para uma empresa, e vai ser desenvolvido ou um equipamento ou uma forma de me trazer resultado. Então, é importante que o profissional, cada vez mais, eu acho que isso também ficou um pouquinho em segundo plano, se preocupe sempre com a sua formação, com a sua qualidade de informação, e busque, mais uma vez, a referência. Seja realmente capaz de desenvolver um bom trabalho e não apenas de reproduzir um bom trabalho que você viu porque achou bonito ou porque o clube A, B ou C realiza daquela forma. Não seja um profissional de copia e cola. Desenvolva. Crie uma metodologia e justifique o porquê que você está fazendo de tal forma e saiba por que não faz de outra forma. Porque muitas vezes a gente sempre vê profissionais aí consumindo conteúdo e até publicando conteúdo nas redes sociais, e cada vez hoje é mais fácil você tanto consumir quanto gerar conteúdo. E dados, informações, é diferente de conhecimento. Então, quando você tem o conhecimento, você consegue filtrar essas informações, filtrar esses dados, né? No passado, como você disse, era mais fácil a gente discernir o que é bom, o que é ruim, o que faz sentido, o que não faz, porque tinham menos dados, menos informações. Então, o que era mais valorizado é você buscar esse conhecimento. Hoje, muitas vezes, os profissionais buscam uma certificação, uma qualificação. Então, fica a dica aí para quem está estudando. Busca ali o diploma ou a chancela para que possa estar trabalhando e dar pouco valor ao conhecimento. Porque muitos pensam assim, bom, a IA consegue filtrar para mim bastante coisa, eu consigo coletar dados aqui com GPS, com outros instrumentos, outras ferramentas, eu só quero trabalhar e ir para o dia a dia. Não é bem assim, né? O conhecimento é fundamental. E acaba que a sua resposta foi uma dica, né, para futuros profissionais a investirem cada vez mais na sua qualificação, e isso em qualquer lugar. E investir, eu queria até que você trouxesse uma outra dica. Investir conhecimento não é só em cursos, não é só informações. Há outras maneiras também de buscar esse tipo de conhecimento, principalmente para quem quer estar lidando, né, com o clube, trabalhando diretamente com clubes. Queria que você passasse principalmente essa experiência que você teve fora do Brasil, na China, nos Estados Unidos, vários clubes aqui, para além dos estudos, para além das certificações. O que mais poderia ser interessante para um profissional? Primeira coisa, é isso que você acabou de falar, esteja capacitado. Né? Primeiro é conteúdo e saber realmente. E a outra coisa, eu acho que é normal, por um lado, a gente se espelha e eu quero trabalhar no clube tal. É sempre no profissional do clube tal. Mas, se você for analisar, já são poucas as vagas em clubes de alto nível. Agora, ninguém quer realizar um estágio,
Ninguém quer fazer algo trabalhando ou apoiando em alguns momentos de uma forma gratuita. E eu trabalhei e fiz muitos estágios na minha carreira, mas muito. E eu acho que falta um pouco isso. Se eu não for para ganhar alguma coisa, ou se eu não for ganhar tanto, eu já nem vou. Então, eu acho que uma coisa que, para mim, se é que é uma sugestão, uma dica, um exemplo, muitas vezes, logo no começo da minha carreira, eu fiz muitas vezes de graça, e primeira coisa eu falei, é uma oportunidade. E a oportunidade, você não quantifica em o quanto eu vou ganhar. A oportunidade você vai estar vendo lá na frente como um grande investimento. E você tem já no seu currículo o nome de um estágio numa instituição, ou, no mínimo, você já tem a vivência prática daquilo que você apenas viu na teoria e vai ver se realmente aquilo funciona ou precisa ser adaptado. E isso é uma constância na nossa vida. Eu preciso estudar, eu sempre estou em congressos internacionais, em congressos aqui no Brasil. Daqui 2 semanas estarei novamente em congressos em São Paulo, apresentando inclusive trabalhos nossos, para crescer, para desenvolver, e não estar apenas sentado no meu conhecimento, no que eu já fiz anteriormente. Porque a evolução, como você já disse também, a evolução não apenas na tecnologia, mas no conhecimento hoje, ela tem uma velocidade gritante. Então, precisamos estar sempre nos adaptando a essa nova tecnologia, esses novos conhecimentos, e principalmente, depois da experiência, filtrar para saber aquilo que realmente pode ser aplicado no meu dia a dia, na nossa metodologia, para que realmente ela seja eficaz. Não é simplesmente eu vi um negócio e vou colocar na prática. Não é assim. Precisamos filtrar e realmente colocar aquilo que serve para o nosso dia a dia. Estamos conversando com Cláudio Pavanelli, que está atualmente na equipe do Flamengo, chefe de Ciências do Esporte e Performance. Ele, além disso, também é instrutor dos cursos da CBF, né? Necessitando também estar participando de eventos, palestras. É muito interessante estar compartilhando isso também, e agradecer também pelo tempo aqui dedicado para estar conversando aqui no nosso podcast. Sei que seu tempo aí é corrido, mas queria que o pessoal que nos ouviu aqui possa ter adquirido um pouco mais aí do que é feito no dia a dia, e também levantado ali um questionamento para que busque mais informações, busque mais conhecimento dentro da área. E para a gente fechar, sei que também que tem muitos torcedores do Flamengo que talvez tenham chegado aqui para ouvir ou assistir aqui a nossa conversa. Queria desejar sucesso para você na temporada, e a gente sabe que quando a gente trabalha com esporte, os resultados são consequências, né? Independentemente de vitórias, derrotas, o resultado ele é consequência. Vários resultados positivos, a longo prazo, a gente consegue perceber que tem algum padrão. Não é porque uma equipe venceu um campeonato que tudo está indo bem nos bastidores, mas quando a equipe vence, perde, vence, vencendo de novo com frequência, a gente sabe que algo está acontecendo ali, e fico feliz de saber que o Flamengo, né, está em boas mãos, principalmente com você à frente desse cargo. Sucesso para você, e já fica o convite para você voltar aqui em outra oportunidade, para a gente trocar uma ideia, quem sabe até presencialmente, né, a gente se esbarrar por aí. Obrigado pelo convite, a oportunidade, como eu disse, e pode ter certeza que teremos essa outra oportunidade que, para mim, vai ser um prazer. Pessoalmente ou aqui virtualmente, mas com certeza estaremos juntos em outras oportunidades. E você também publica bastante no Instagram, né? Se quiser compartilhar para o pessoal, de repente, para seguir outros projetos, caso você queira, fica um momento aí para você também compartilhar o arroba e outros projetos. Então, ótimo. Então, quem quiser, eu costumo colocar algumas, às vezes, críticas até sobre ciências pirotécnicas que a gente vê. Eu começo a não questionar diretamente, mas tentar usar como informação mais precisa para quem acompanha. Pavanelli, com 2 L's e I, Pavanelli.c, no Instagram. E aproveitar, então, eu tenho um projeto estamos iniciando, um projeto de condicionamento físico para escolinhas de futebol, desde a parte lúdica até o início do competitivo, onde a gente coloca toda a parte
de aprimoramento do acervo motor com uma metodologia que eu aprimorei ela dentro lá dos Estados Unidos, que é o ABC, Agility, Balance and Coordination, agilidade, equilíbrio e coordenação. Essa é a base da metodologia, como a parte inicial desses atletas, desses participantes de escolinhas de futebol para o aprimoramento da técnica de futebol. Chama Academia da Bola, então estão convidados também a seguir lá no Instagram, e quem quiser alguma informação, eu vou estar sempre à disposição, que é uma coisa de troca de informação que também me faz aprender, a buscar mais informações e estar atualizado, que é o fundamental para a gente. Excelente. Eu vou pedir o pessoal para editar e colocar aqui abaixo na descrição os links, né, dos projetos e também o arroba do Cláudio para que vocês sigam lá o trabalho. Abraço para você, Cláudio. Até a próxima. Obrigado, um abraço, sucesso. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Chegou até o final aqui, deixe seu comentário. Importante aqui ter o seu feedback, tá bom? Na próxima semana eu volto com mais um convidado especial. Abraço.